A manchete política de hoje, de destaque em todos os jornais, já ontem também nos telejornais, diz respeito a essa decisão do PT de desistir da ação que seria julgada nos próximos dias, esta semana, pelo Supremo Tribunal Federal, para conceder ou não liberdade ao ex-presidente Lula. Lula está preso, como todos sabemos, e acompanhando, na Polícia Federal do Paraná, em função da condenação em segunda instância imposta pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, já com recursos anteriores negados, habeas corpus e tudo mais, mas o Supremo agora tinha sido chamado a decidir sobre a questão da liberdade de Lula num julgamento que ocorreria previsto para esta semana. Por que um partido e porque um político e porque um preso resolvem abrir mão de um questionamento à Suprema Corte do país que poderia decidir sua volta à liberdade? É estranho que a questão da liberdade, sendo essencial na vida de qualquer pessoa, possa não ser colocada como questão central numa disputa no campo jurídico e até mesmo no campo político. Mas, para minha surpresa, o Lula determinou que o PT desistisse da ação, optando por não pleitear sua liberdade, com receio de que nesta decisão que julgaria a sua liberdade, também fosse julgada pelo Supremo, extemporaneamente, mas dentro da mesma discussão, a sua elegibilidade. Então, a rigor, o que o cidadão, o político, o líder político e candidato lançado pelo PT optou foi abrir mão da possibilidade de ser livre, de voltar à liberdade, para manter-se no limbo da discussão eleitoral, já que, havendo uma decisão do Supremo que determinasse sua inelegibilidade, ele poderia até ser solto, mas ser declarado inelegível. Isto acontecerá fatalmente até o dia 15 ou em algum momento, quando o TSE terá que decidir esta questão específica da elegibilidade. O PT disse que Lula decidiu abrir mão, não trocar a sua liberdade, a sua dignidade pela liberdade. E com isso, para mim, estabeleceu uma confusão meio estranha. Fica claro que a não liberdade de Lula não é uma questão a ser discutida como central, mas sucessória ou acessória, melhor dizendo, do jogo político. Dentro dessa situação que se criou ontem, fica claro que para Lula e para o PT, o que está em jogo prioritariamente é a questão política e a questão eleitoral, e não a questão do cidadão e do líder político preso como fato prioritário. Para mim, houve uma inversão evidente do que é mais valoroso, do que é mais essencial, do que é mais emblemático, que é dar liberdade a um preso qualquer que se considere preso injustamente, em troca de uma manobra que protela a sua detenção, a sua prisão, em benefício de um jogo eleitoral e de um jogo político. Não me parece uma troca aceitável e, mais do que isso, explicita uma prioridade que subverte, no meu entendimento, aquela que seria natural. Fica também evidente, não que faltassem evidências para isso, que a situação de Lula preso, nestas circunstâncias, parece ser a mais conveniente no entendimento do próprio Lula para o avanço de uma ação política e de uma ação eleitoral do PT e do próprio Lula também. Confesso sinceramente que foi uma troca que, sei lá, para mim dá um sentido, sei lá, de manipulação da situação do preso, de opção pela construção do discurso vítima, em troca daquilo, repito, que me parece absolutamente essencial a quem se considera, como ele alega, absolutamente injustiçado e privado de sua liberdade. Se isso vai dar certo ou não, pouco importa para efeito desta análise. O que importa para efeito desta análise é definir que, neste momento,
a prisão do Lula convém ao PT mais do que a sua liberdade. O PT, repito, o próprio Lula, porque o PT não faz absolutamente nada que não seja determinado por Lula, entendeu que lhe é conveniente manter Lula preso ou abrir mão da possibilidade de vê-lo solto imediatamente em favor de alguma outra coisa. Isso eu não consigo entender. Escapa a minha... não, mas isso, poxa, é uma estratégia política, uma estratégia política que opta pela prisão do líder, pela manutenção de sua prisão, que abre mão da possibilidade de tê-lo solto, para mim é uma inversão absoluta de valores. E explicita, repito, escancara, mais uma vez, como o PT está, e o próprio Lula, estão usando esta situação como estratégia de campanha, como estratégia política, como estratégia eleitoral. Ainda que isso me incomode do ponto de vista pessoal, eu preso estando, exigiria acima de tudo a minha liberdade, se me considerasse um preso injustiçado, não abriria mão jamais de discutir essa questão como questão central e única, porque afinal de contas não pode haver violência maior do que ter alguém preso de forma injusta, como eles alegam ser. Jamais não escapa a minha escala de valores que isto seja abandonado em benefício. Olha, deixa eu ficar preso aqui mais 15 dias, ou talvez mais 12 anos, porque dessa forma aqui, pelo menos no jogo eleitoral, a gente avança aqui na construção de uma figura vítima, de uma figura de um mártir político, etc. e tal, por mais 2 semanas. E mantendo em banho-maria uma conversa que fica evidente que também encaixa mal no sapato. O Haddad está em fase probatória, disse ontem a Gleisi Hoffmann, presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, quando todos sabemos que o Haddad não está em fase probatória nenhuma. O Haddad é o virtual candidato do PT à presidência da República, com Manuela Dávila na sua vice, porque a possibilidade jurídica de Lula ser elegível é muito mais remota do que a dele reconquistar a liberdade. Então, ao mesmo tempo, subverte-se um valor que eu acho que é central, é essencial, que é o valor da liberdade, da defesa da liberdade de alguém, repito, que se considera injustamente condenado, em benefício de um jogo, de uma estratégia política, eleitoral, etc. e tal, que de resto parece montada em cima de uma outra hipótese bastante remota, que é de Lula vencer as barreiras legais que se impõem, que se contrapõem à sua candidatura em função da lei da ficha limpa. Um quadro que, confesso a vocês, não encaixou na minha cabeça como algo lógico, como algo aceitável. Agora, também não me surpreende, porque, de fato, do ponto de vista eleitoral, ou mais do que isso, do ponto de vista político, a ideia de que Lula é vítima cresce com ele preso e não com ele solto. Então, o PT não está fazendo nada que muitos outros talvez não fizessem na mesma situação. Está manobrando, manipulando essa situação ao sabor da sua conveniência e da sua estratégia político-eleitoral. Não vejo nenhum absurdo do ponto de vista da escolha que eles estão fazendo, se esta é a sua prioridade. Então, que fique claro o seguinte: na moeda, na escala de valores do PT, tanto faz o Lula preso ou solto, desde que uma situação ou outra seja aquela que convém ao grupo político e a ele próprio do ponto de vista político e eleitoral. Troca-se, portanto, o valor essencial da liberdade, ainda que ela não estivesse garantida, porque o Supremo não tinha decidido sobre isso, abriu-se mão da ação que poderia resultar na liberdade dele, troca-se esta questão por uma outra questão qualquer, chamem do que quiser. Então, Lula livre não é a prioridade do PT. Lula livre parece não ser a prioridade do próprio Lula. Se alguém não acha que a sua liberdade é a questão central,
É a questão fundamental, quer do ponto de vista legal, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista moral, quer do ponto de vista jurídico. Se essa não é a questão do ponto de vista humano, se essa não é a questão central, então a campanha Lula livre levou uma pancada aí. Perdeu uma parte de sua lógica. Não é Lula livre a campanha essencial que está em jogo, é Lula candidato. Mostrando que para o PT, para seus aliados e para o próprio Lula, vale tudo, até mesmo abrir mão da liberdade, não porque vai trocar a dignidade pela liberdade. Não é isso que está em discussão. Ele está trocando a liberdade hipotética, porque ele poderia ser declarado livre pelo Supremo, pela conveniência, pelo jogo político, pela disputa pelo poder. São escolhas que cabe a cada um fazer. Essa me parece completamente absurda.